Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí à geografia das indústrias, certo? Eu preciso que vocês abram lá o livro de vocês no G8, página 41, módulo 2, página 41, G8. Nós vamos aí até a página 44, certo? A página 44 nós vamos ter aí uma atividade também em uma parte da folha, 45 e 46. Teremos dois exercícios aí para serem feitos no final. São dois exercícios muito bons, múltipla escolha, tá muito bom, muito bem didático. Caso vocês não consigam responder o exercício, colocam lá na plataforma, professor, não estou entendendo, professor, não estou conseguindo, que aí assim que eu ver lá o comentário de vocês, eu ajudo vocês na resolução, certo? Então vamos seguir viagem aí. Primeira indústria corresponde ao conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas de modo manual ou com o auxílio de máquinas e ferramentas no sentido de fabricar mercadorias. Queridos, a indústria ela não surge com a Revolução Industrial. Não, ela já existia, já havia-se a indústria, a manufatura, o artesanato. Então havia o cidadão, o senhor, como ele era chamado, que era o responsável, era o artesão, por fazer isso, e isso geralmente era feito, ou seja, essa indústria geralmente era na sua casa, certo? Ele trabalhava e morava no mesmo ambiente. E aí com a Revolução Industrial é que tem aí essa ideia de criação da indústria separado, a formação em um prédio, máquinas ocupando aquele espaço. Então aí nós vamos ter aí uma indústria formada separada do artesão, né? E essa ideia a priori não foi muito bem vista, mas depois ela vai ser aceita e hoje está aí do jeito que está. Então, esse conjunto dessas atividades produtivas é o que nós vamos chamar aí de indústria, certo? E a classificação das indústrias? A classificação das indústrias, elas ocorrem indústrias de bens intermediários, indústria de bens de capitais, indústrias de bens de consumo. E essas indústrias aí, elas vão ser, a última, a de bens de consumo, ela vai ser dividida em duas. A indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. Isso não tem nada a ver com a qualidade, com a validade, com a garantia do produto, não. É classificação da indústria, certo? Então, a indústria de bens intermediários, elas irão fabricar produtos semi-acabados, que vão ser utilizados como matéria-prima para outras indústrias. Nessas indústrias aí, as indústrias de bens intermediários, elas vão produzir aquilo que uma outra indústria vai se utilizar como matéria-prima para produzir o produto final, certo? E aí, nessa indústria aí, nós vamos ter como o exemplo máximo a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica ela vai produzir as chapas de metal, seja alumínio, cobre, aço. E aí, a depender da necessidade, ela vai produzir as chapas, os vergalhões. E esse produto semi-acabado vai ser encaminhado para outra indústria, a indústria de bens de capitais. Então, na indústria de bens de capitais, ela vai ser responsável por equipar indústrias em geral, assim como a agricultura, os serviços e toda a infraestrutura de uma região. Como é que nós vamos aí entender melhor isso? A indústria de bens de capital, e nós vamos ter aí o exemplo máximo dessa indústria, a indústria metalúrgica. Então, a indústria metalúrgica vai pegar as chapas de metal, vai pegar os vergalhões, vai pegar o produto semi-acabado que a indústria de bens intermediários produziu e vai transformar no que a indústria esteja precisando, a indústria que será equipada, seja máquinas agrícolas, seja tratores, seja
não é que a metalúrgica vai fazer, ela vai produzir as peças para esse tipo de maquinário, certo? O parafuso, tudo isso é produzido pela indústria metalúrgica, certo? E aí, depois disso aí, nós vamos ter a indústria de bens de consumo, também chamada de indústria leve. São responsáveis pela fabricação de produtos de uso direto dos consumidores. Essa indústria aí é a indústria que vai estar atrelada ao dia a dia do consumidor final, certo? Então nós vamos ter aí a indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. A indústria não durável, ela vai tratar, vai produzir os produtos que são, por exemplo, a indústria têxtil, a indústria alimentícia, é uma indústria não durável. A indústria farmacêutica é uma indústria não durável, certo? A indústria de bebidas, que vai se qualificar como alimentícia também. Então, esse tipo de indústria é de bens de consumo não durável, certo? E a indústria de bens de consumo durável, nós podemos citar a indústria automobilística, é uma indústria de bens de consumo durável, porque tem uma duração maior do que um tecido, né? A de calçados tem uma duração maior do que de calçados, que também é de consumo não durável. Então, a indústria automobilística, consumo durável. A indústria eletroeletrônica é uma indústria de consumo, de bens de consumo durável, certo? Então, essa indústria de bens de consumo, ela vai estar no nosso dia a dia, nos rodeando, os produtos dela nos rodeiam diariamente, certo? E aí nós vamos ter os fatores locacionais. Os fatores locacionais aí, pessoal, são aqueles que vão corresponder às vantagens que um determinado lugar oferece para a instalação da indústria. Então, matéria-prima, energia, terreno, transporte, comunicação, mão de obra, capital, mercado, infraestrutura, tudo isso vai ser fatores locacionais. Mas esses fatores locacionais, eles vão estar inseridos nas empresas, nas indústrias da segunda revolução industrial. Até a segunda revolução industrial, nós vamos tratar aqui com esses fatores locacionais, certo? Da segunda por diante, nós vamos ter aí outros fatores locacionais. E vamos ter um fator locacional que ele vai ser determinante nisso aí. Qual é o fator? Incentivos fiscais. A renúncia fiscal que é realizada pelo Estado, pelo país, pelo município. Então essa renúncia fiscal aí é o que vai ser um fator atrativo, certo? O ICMS mais barato, certo? A renúncia do ICMS, o ISS mais baixo ou a renúncia do ISS, certo? Também os impostos trabalhistas, que aí é o governo. ICMS é o governo estadual, ISS é o governo municipal e essa tributação trabalhista é o governo federal. Então, essas três esferas de poder, ela realiza esses incentivos fiscais para atrair a instalação e implantação de empresas. Então, mas professor, e os outros fatores? A energia, as concessionárias estão aí e a depender da necessidade, onde quer que seja, ela instala. Terreno, os prefeitos conseguem, o governador consegue. Os meios de transporte, comunicação, a globalização, ela fez isso tudo evoluir muito. A mão de obra é um fator que migra a depender da necessidade. Então, ele é muito volátil. Abriu-se uma indústria ali, vai ter um monte de currículo lá e a depender da necessidade ela vai morar lá, vai para aquele local sem problema nenhum. Capital, a indústria ela vai lidar aí com capital, mas esse capital não precisa ser da mesma cidade. O capital aí seriam os empréstimos
produzidos, fornecidos pelos banqueiros. O camarada tem um projeto, sai daqui, vai para os Estados Unidos buscar investimento. Só tem um bom projeto, o mercado, a infraestrutura, isso aí são fatores que podem ser implantados. Mas os incentivos, a depender disso aí, eles podem mudar muito rapidamente. Vocês observem que aqui no nosso estado nós tínhamos a fábrica da Azaleia, nós tínhamos outra fábrica além de Itapuranga, que não me recordo agora. Eles mudaram. A Olímpicos estava aqui no nosso estado, foi para lá para o Peru. Está produzindo lá no Peru. Deixou de ter tênis olímpico, o material da Olímpicos deixou de ser vendido aqui no comércio? De forma nenhuma. Está sendo produzido lá no Peru e está vindo para cá. Certo? Então, não é um fator tão importante assim, essa questão da infraestrutura e do mercado. É importante? É, mas não é decisivo. Teve os incentivos fiscais, a infraestrutura a gente implanta, tá ok? E aí a desconcentração da indústria está relacionado o quê? Resulta da necessidade de buscar custos menores. Olha aí. É viabilizada pela modernização dos sistemas de transporte, telecomunicações e nos métodos de gestão. Então, essa própria evolução dos transportes, telecomunicação, ela vai favorecer essa desconcentração. É a saída, é a fuga da indústria de um determinado local em que para o dono está caro produzir, por conta muitas das vezes de pressões sindicais, por conta muitas das vezes de leis trabalhistas, leis ambientais. Então, isso tudo vai favorecer a saída de uma empresa de um determinado lugar e buscar um outro local que não tenha essa pressão sindical, que não tenha leis trabalhistas tão rígidas, leis ambientais tão rígidas. Então, eles vão buscar isso aí, essa produção mais livre. Tá, ok? Apesar da desconcentração, o processo de industrialização é desigual, prevalecendo em áreas específicas do globo. Apesar disso tudo, não vamos ter uma distribuição igualitária das indústrias. Vai ter uma indústria aqui, outra ali, num outro... Não. Uma vai estar aí atrelada à outra. Então vão prevalecer as áreas específicas do globo. E que áreas específicas são essas aí? Os distritos industriais, as zonas francas. Aqui no nosso país nós temos uma zona franca, que é a de Manaus, que é uma área específica, que vai ter inclusive o fator locacional, incentivo fiscal. As indústrias, elas se instalam, as que se instalam lá na Zona Franca de Manaus, elas têm uma renúncia fiscal por parte do Estado para beneficiar a implantação delas ali naquele local. Então, elas vão ter, aí, quer queira, quer não, menores custos, né? E uma produção mais viabilizada. Você tem esse incentivo e aí aquela área toda para as indústrias que queiram, daquele segmento, queiram se implantar lá, que é eletroeletrônica, automobilística, que quiser instalar lá. E aí elas vão para lá, produzir naquele local. Então vai prevalecer lá esse tipo de indústria. Outro tipo de área específica é os distritos industriais. Aracaju tem um distrito industrial, Nossa Senhora do Socorro tem um distrito industrial, São Cristóvão fala de fazer um distrito industrial, mas até agora nada. Porque essa área aí é uma área específica, é uma área atrativa para a implantação de indústrias. Então, onde se tem essas áreas específicas, nós vamos ter o domínio, nós vamos ter uma prevalência desse tipo de implantação, certo? E aí quem não tem, fica mais difícil, porque aí tem que criar uma lei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e já ali quando se cria aquele distrito, já existem leis específicas que regem a permanência ali naquele local, certo? E aí a organização da produção.
A organização da produção, pessoal, nós temos aí o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. São formas de organização da produção que revolucionaram o trabalho fabril durante o século XX. Esses três sistemas visavam a maximização da produção e do lucro, certo? O primeiro foi Taylor, também conhecido como administração científica, certo? O Taylorismo é um sistema de organização industrial criado pelo engenheiro mecânico e economista norte-americano Frederick Winslow Taylor no final do século XIX. A principal característica desse sistema é a organização e divisão de tarefas dentro de uma empresa com o objetivo de obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo e atividade. Esse sistema aqui ele é conhecido pelos sociólogos como um sistema que leva o trabalhador à exaustão. Ele leva o trabalhador a um esforço sobre-humano. E ocorreram algumas pessoas que, devido a essa exaustão, a depender da fábrica, do local de trabalho, veio a óbito. E não foi um nem dois, não, foram muitos. Você imagine uma pessoa trabalhando numa siderúrgica, um forno lá a uma temperatura de mais de 2.000 graus, exausto, esvaído, as suas forças se esvaindo, para ele cair dentro do caldeirão lá da caldeira, é um pulo. Então isso acontecia, não cair dentro da caldeira, né? Claro. Mas acontecia muitas pessoas morrerem, perderem a vida por conta disso. Até mesmo porque, durante esse tempo aqui, no final do século XIX, a carga horária dos funcionários aí girava em torno de 12 a 16 horas. Entre 12 e 16 horas de trabalho. Então era um trabalho muito exaustivo, certo? Realizado pelos funcionários. E aí nós temos as principais características e objetivos do Taylorismo. Divisão das tarefas de trabalho dentro de uma empresa, era tudo bem dividido. Especialização do trabalhador, o trabalhador era treinado, havia o treinamento, a preparação dos trabalhadores de acordo com as aptidões apresentadas, a depender da necessidade da fábrica. Aqueles que se destacavam em algumas áreas eram alocados naquelas áreas exclusivas. Então o trabalhador ele era qualificado, treinado, ele era um especialista naquilo que ele fazia, certo? A análise dos processos produtivos dentro de uma empresa com o objetivo de otimização do trabalho. Então, o seu desempenho ele era sempre analisado, por isso que chamam de um método científico, porque havia sempre as análises, o processo de produção aqui, desse funcionário aqui, X, ele está muito bem. Já o Y aí está tendo um decréscimo na produção. O que está acontecendo? Vamos acompanhá-lo. E aí a adoção de métodos para diminuir a fadiga e os problemas de saúde dos funcionários. Houve essa adoção por conta justamente do que eu já falei, uma carga horária excessiva, alguns óbitos já aconteceram, e aí eles implantam essas melhorias nas condições e ambiente de trabalho, o uso de métodos padronizados para reduzir custos e aumentar a produtividade. Observe que eles sempre falam em reduzir custo e aumentar a produtividade. Reduz custo, aumenta a produtividade. Eles são inversamente proporcionais. Aumentou o custo, diminui a produtividade. Então, eles queriam sempre reduzir os custos, aumentar a produtividade, consequentemente, aumentar os lucros, certo? E a criação do sistema de incentivo. Se não der isso aí, então vamos começar a incentivar. Quem produzir mais vai ganhar um bônusinho extra aí. E isso para motivar os trabalhadores a aumentar a produtividade, certo? O uso da supervisão humana especializada para controlar o processo produtivo. Então tinha sempre esse controle rígido por parte dos supervisores, por parte da chefia. Disciplina na distribuição de atribuições e responsabilidade. Então, havia essa necessidade que você fosse disciplinado na execução do seu trabalho, certo?
e uso apenas de métodos de trabalho que já foram testados e planejados para eliminar o improviso. Não era aceito você criar algo e de imediato já implantar na fábrica não. Tinha que ir devagar. Peraí, vamos testar isso aqui primeiro, vamos ver se funciona, porque o improviso gera distração, a distração gera perda de produtividade. E aí possa ser que o improviso dê certo ou possa ser que não dê certo. E aí nós vamos perder produtividade com isso. Então não era aceito improviso, não era aceito falta de planejamento, tudo tinha que ser testado. Por isso que ele era o chamado de método de administração científica. E aí depois dele, já em 1914, no início do século XX, vem o Fordismo. É um sistema de produção criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, cuja principal característica é a fabricação em massa. Henry Ford criou esse sistema em 1914 para sua indústria de automóveis, projetando um sistema baseado numa linha de montagem. Viu? Linha de montagem é o que Ford vai fazer. Ford não queria saber do Taylorismo nessa questão metódica. Não, Ford não queria saber disso. Ford queria saber de produzir. Só isso. Então, o objetivo do sistema fordista foi isso aqui. Ó. O objetivo principal desse sistema era reduzir ao máximo os custos de produção e assim baratear o produto, podendo vender para o maior número possível de consumidores. Ford, quando ele começa, o pessoal diz, não, Ford está doido. Como é que Ford quer reduzir ao máximo os custos de produção e faz o que Ford fez? O que foi que Ford fez? Ford, quando ele começou a produzir, ele percebeu o seguinte, no Taylorismo, o funcionário ele trabalhava numa média de 12 a 16 horas por dia e trabalhava de domingo a domingo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele diz, ó, desse jeito, o funcionário não tem tempo para descansar, não tem tempo para sua família. Não dá, não. Desse jeito não dá. Ele vai ter o dia na semana de descanso. E aí Ford coloca o dia de folga. Pô, mas como é que pode? Ford enlouqueceu. Um dia de folga. E aí Ford pensou, disse, rapaz, eu quero que os meus funcionários consumam os produtos, até mesmo porque eles seriam um consumidor, então eu quero que eles comprem os carros, que eles saiam daqui com os carros, porque eu quero vender também para o operário, eu não quero vender só. Nessa época, se você olhasse para um carro, tinha lá um motorista na frente e o magnata estava atrás, ou a madame, então só quem tinha veículo, quem tinha carro era rico. E aí Ford ele disse, não, vamos produzir um veículo que o meu trabalhador também tenha condição de comprar. E o que é que ele faz? Ele aumenta o salário do funcionário. Os trabalhadores de Ford ganhavam mais do que os trabalhadores das outras empresas. E o pessoal, mas como é que pode um negócio desse? Como é que Ford ele quer aumentar o lucro, quer reduzir ao máximo os custos de produção, quer baratear o seu produto, aumentando o custo de produção, diminuindo a carga horária do funcionário. Não satisfeito com essa carga horária, com essa folga semanal, Ford disse, ó, na minha fábrica, ninguém vai trabalhar 16 nem 12 horas. Vamos trabalhar 8 horas por dia. O pessoal diz, agora foi que ele endoidou de vez. Não tem como, ele vai fechar as portas. Não tem como ele lucrar dessa forma. E aí o que é que vai acontecer? Ó? Com esse modelo, esse sistema que ele criou, ele consegue uma produtividade maior do que os seus concorrentes. Mesmo seus funcionários trabalhando 8 horas, com uma folga semanal, eles passam a ter uma produção maior do que os concorrentes. Desta forma, o sistema dentro desse sistema de produção, uma esteira rolante conduzia o produto. Ó. No meio da fábrica estava lá todo mundo em pé e uma esteira passando com um veículo. E aí, nessa esteira rolante, conduzindo o carro, né,
cada funcionário executava uma pequena etapa. Logo, os funcionários não precisavam sair do seu local de trabalho, resultando numa maior velocidade de produção. Eles não precisavam se locomover para ir para um outro posto, por conta disso ganhavam tempo, e esse tempo resultava numa produção maior. Também não era necessária a utilização de mão de obra muito capacitada, pois cada trabalhador executava apenas uma pequena tarefa dentro da sua etapa de produção. Então não precisava aquela coisa muito rebuscada, como no Taylorismo, tudo metódico, profissional bem capacitado, qualificado, treinado. Então a empresa ganhava, não investia tanto, não havia necessidade de capacitar todos, então era uma economia para a empresa e ganhava tempo nisso aí, certo? Então, com essas medidas que Ford ele adota, ele passa a obter uma produção aí de cerca de 20%, de 20 a 25% a mais que os seus concorrentes, certo? Então foi uma verdadeira revolução esse modelo fordista. E depois dele vem aí o toyotismo. É um sistema de organização voltado para a produção de mercadorias, criado no Japão após a Segunda Guerra Mundial pelo engenheiro japonês Taishi Ohno. O sistema foi aplicado na fábrica da Toyota, né? A origem do nome do sistema. O toyotismo espalhou-se a partir da década de 1960, por várias regiões do mundo, e até hoje é aplicado em muitas empresas, certo? Aí agora eu quero abrir um parêntese para nós entendermos o seguinte. Isso começa na década de 60. O que é que está acontecendo na década de 60? Na década de 60 está acontecendo o fim da segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, a terceira, na verdade, ela se inicia por volta de 1970. E aí nós vamos ter o sistema, o modelo técnico-científico informacional, certo? E aí, nesse modelo técnico-científico informacional, nós já vamos ter o conhecimento, a ciência atrelado com a indústria mais forte, a pesquisa, o marketing, tudo isso voltado para um melhor dinamismo e o relacionamento da empresa com o seu cliente. Antes não tinha. A relação era meio que impessoal. Eu produzo, coloco lá o produto e quem quiser comprar aqui, compra e vá-se embora e acabou. A Toyota revoluciona isso aí, certo? O que é que ela vai fazer? Mais adiante eu vou dizer umas coisinhas que ela fez que obrigou, forçou os concorrentes a alterarem as suas formas de contato com o cliente, certo? Mão de obra multifuncional, ou seja, várias funções e bem qualificada. Então acabou com esse negócio aí de Ford, no Fordismo, cada um eu aperto um parafuso, você aperta um outro, você bota uma chapa, ele aperta os parafusos da chapa, acabou com isso. A mão de obra ela é multifuncional. Eu coloco o motor, aperto os parafusos do motor, ligo os conectores elétricos, e aí tinha que ter essa multifuncionalidade, certo? Os trabalhadores são educados, treinados e qualificados. Aí ele agora já vai pegar um pouco lá do Taylorismo, vai trazer um pouco do Taylorismo e também vai se utilizar um pouco do Fordismo. Então eu tenho esse toyotismo como a evolução do Taylorismo e do Fordismo, culminando aí no toyotismo. Ele pega o que um tinha de bom, que o outro tinha de bom e produz o seu sistema, certo? O que é muito bom. Então os funcionários eles tinham que ser educados, treinados, qualificados para conhecer todos os processos de produção, podendo atuar em várias áreas do sistema produtivo da empresa. Então, faltou o Joãozinho ali, não veio hoje, mas José aqui pode assumir a responsabilidade dele. Não é, porque José faltou, Joãozinho faltou, então não tem ninguém, vamos parar. Hoje ninguém vai produzir aquilo. Não tinha isso. No toyotismo não existe isso. É um sistema flexível
de mecanização voltado para a produção somente do necessário, evitando ao máximo o excedente. A produção deve ser ajustada à demanda do mercado. Aí começa esse primeiro contato com o consumidor. Qual é a demanda do mercado? Olha, esse carro aqui ele não está saindo bem. Esse carro aqui ele tá vendendo. Quem está vendendo é aquele lá. Aquele lá vende muito. Então vamos parar a produção desse, vamos produzir o de lá. Vamos voltar os nossos esforços para aquele, porque é aquele que está dando lucro. Entenderam? E o uso do controle visual em todas as etapas de produção, como forma de acompanhar e controlar o processo produtivo. Então, a questão do supervisor permanece aí, certo? Então, vamos controlar aí o sistema produtivo, vamos ver como é que fica, como é que sai. Então, se tiver aí reduzindo a produção, então vamos ver aí. Então, a figura do supervisor permanece nisso aí, certo? O controle visual. A implantação do sistema de qualidade total em todas as etapas de produção, além da alta qualidade dos produtos. Busca-se evitar ao máximo o desperdício de matérias-primas e de tempo. Como dizem, tempo é dinheiro e o produto, a matéria-prima desperdiçada, é perda, desperdício é perda de dinheiro também. Então vamos otimizar aí o uso das matérias-primas e o uso do tempo também, certo? Porque até mesmo para desperdiçar matéria-prima você gasta tempo. Então é prejuízo duas vezes. A aplicação do sistema just in time, ou seja, produzir somente o necessário, no tempo necessário e na quantidade necessária. Não vamos produzir excedente, de jeito nenhum. Não quero saber de excedente. O excedente é perda de tempo na produção de hoje. Se for precisar disso amanhã, produz amanhã. Hoje vamos focar nisso aqui. Então, era só produzido o necessário naquele dia, certo? E o uso de pesquisas de mercado para adaptar os produtos às exigências dos clientes. Isso foi o que revolucionou aí o mercado. A Toyota, ela começou a revolucionar o mercado de forma a adaptar os produtos às exigências dos clientes. Então os clientes passam a ter esse contato com a empresa e eles começam. Por exemplo, a Ford só produzia carro preto. Só saía da linha de montagem de carro preto. E aí ela entra em contato. Você gosta desse negócio do carro preto? E aí? Aí eles não, eu queria ter um branco, queria ter um vermelho, queria ter um azul. E aí ela começa a pintar os carros dela de outras cores. Isso foi uma revolução no mercado. Revolucionou o mercado de um jeito que as pessoas estavam habituadas àqueles carros somente com aquelas coresinhas. E isso revolucionou de uma forma muito grande. E aí os carros, mesmo pintados de outras cores, o para-choque era preto. O para-choque dianteiro e traseiro era preto. E aí esse contato com os clientes, rapaz, eu queria o meu para-choque da cor do meu veículo. Esse negócio preto não combina, não gosto e tal. E aí eles começam também a pintar os para-choques na cor dos veículos. Foi outra revolução. E a Toyota cresce muito na Ásia, na Europa, chega a ser a maior da Ásia. Nos Estados Unidos chega a ser a segunda maior montadora dos Estados Unidos. E isso trouxe um desenvolvimento muito grande para a empresa, e essa implantação desse sistema toyotista passou a alcançar o mundo todo. Até hoje ele é implantado, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse a vocês, nós temos lá o exercício lá no livro, no módulo 2, no G8, página 44, 45 e 46, certo? Nessas questões aí, se houver dúvida, fala comigo lá na plataforma, que eu terei imenso prazer em respondê-los, tá ok? No mais, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.